A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil que nos dão a honra de estar junto conosco nesta manhã de segunda-feira. Glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso Deus. Estamos aqui mais uma vez com o seu programa A Voz do Pastor, também pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Temos à disposição dos nossos irmãos, o nosso aplicativo da nossa rádio, e aqueles que ainda não têm o aplicativo, nos peça pelo número do WhatsApp, que nós enviaremos com todo prazer, o número do nosso WhatsApp, para que você possa baixar no teu telefone o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, e assim aonde você estiver, você poderá ouvir os louvores, Temos ali mais de 3.000 louvores para que você possa ouvir durante o dia. E o nosso programa também de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Também a nossa live ao vivo, Aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, meus irmãos, se inscreva no nosso canal, Pastor Raimundo Clenê. E assim depois, se você durante o dia não pode assistir a nossa programação, quando você tiver tempo, entre no nosso canal lá e você assista todos os programas, os vídeos, a palavra de Deus, os cultos na nossa igreja também, Dizendo para os nossos irmãos aqui do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, que os nossos cultos em nossa igreja, Assembleia de Deus Internacional, Nova Vida com Jesus, são as quartas e os sábados à noite. Quarta-feira, culto de ensinamento da palavra do Senhor. E no sábado, culto público. Então, convidamos os irmãos a estar junto conosco. Sábado começa o culto às 19h30. E você é o nosso convidado especial a estar junto conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço ali para o meu irmão Marco Silveira, dali de Atlântida Sul, mas muito em breve estará junto conosco na cidade de Osório. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhinhos ali, meu irmão. Deus abençoe. Muita paz, muita alegria para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os demais irmãos que também estão nos acompanhando nessa nossa live ao vivo. E nós vamos já para o tema que aborda a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nesta manhã de segunda-feira, no capítulo 3 do Gênesis. Uma palavra bem conhecida daqueles que são conhecedores da palavra do Senhor. A queda do homem. Mas aqui caiu o homem, mas também caiu a mulher, A queda do primeiro homem aqui na face da terra. É uma palavra bem conhecida. Toda a palavra ela é bem conhecida para aqueles que se fazem leitores da Bíblia Sagrada. Eu amo a Bíblia Sagrada porque ela é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E todos os dias ela se renova em nossa vida. Vamos então para a leitura, Capítulo 3 do versículo 1 do Gênesis, que nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis do fruto da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, para que vocês não venham a morrer, para que você, Eva, minha filha, criada à minha imagem e semelhança, não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Aqui já há uma contradição. Deus diz não e a serpente diz
Sim, já no primeiro tópico, adiantaremos aqui, depois continuaremos nos versículos subsequentes. Deus, ao criar o homem e a mulher, o primeiro casal, aonde que ele colocou? No jardim. No jardim do Éden. Eles tinham tudo à sua disposição. Deus deu-lhe a eles entendimento. E Deus colocou uma cláusula: de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer do fruto à vontade, sem problema algum. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam e nem toquem. Aqui nós observamos de que o ser humano, ele sempre foi avisado por Deus. Deus jamais ocultou, jamais escondeu algo das nossas vidas. Ele sempre nos previne, ele sempre nos avisa e ele sempre tem um mandamento para que possamos obedecer. Esta palavra de advertência que Deus falou com Adão e com Eva não foi porque Deus era ruim, não foi porque Deus era mau, mas Deus simplesmente queria fazer um exame no coração de Adão e Eva. E assim, nos dias em que nós estamos vivendo, não foge à realidade. Deus sempre vem nos avisando a cada dia que passa aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Não é que ele vai nos trancar de nós fazer, mas ele sempre dá uma observação. O dia em que você tocar, o dia em que você comer do fruto, tá? Você vai fazer o quê? Vai pecar contra a palavra de ordem com que eu vos falei para vocês. Quando Deus falou para o casal. Os dois saberiam da liberdade que eles teriam no jardim. E assim nós vamos agora fazer uma análise. Quando nós adentramos para o Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, único, suficiente Salvador da nossa alma, Deus também coloca diante de nós. Diz, olha, aquilo que vocês faziam antes, os pecados que vocês cometiam, vocês agora não vão cometer mais. Por quê? Porque o dia em que vocês cometerem o pecado que vocês faziam antes, vocês vão morrer. Não vão morrer muitas vezes com a morte física, mas vão morrer com a morte espiritual. E por isso, muitas pessoas já morreram espiritualmente. Olha aqui como nós fizemos essa análise. Adão e Eva estavam no jardim. Quando nós vamos para Jesus, nós saímos do mundo das trevas e vamos para o mundo da luz. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra que nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Então, nós vamos agora dar uma análise na nossa vida, como que nós éramos antes e como nós somos hoje. Então, a partir do momento em que nós somos filhos da luz, diz a Bíblia que nós temos que andar na luz, como o Senhor também andou, porque Ele é a luz. Olha bem o que nós podemos analisar. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia.
Quando no primeiro sinal, na palavra haja, Deus diz haja luz, houve uma separação entre a luz e as trevas. Houve luz, e aonde a luz chega, a treva não pode subsistir. Então nós vimos aqui o primeiro erro do primeiro casal. A Bíblia diz que a serpente, quer dizer, o diabo usou uma serpente, e a palavra serpente aqui também significa uma cobra. Ela era sagaz. Sagaz é o quê? Esperta, né? Astuciosa. E ela pega, tendo conhecimento do que Deus falou para Adão e para Eva, ela faz uma pergunta e também dá uma resposta. Qual é o primeiro erro da nossa primeira mãe, Eva? Foi dar diálogo para a serpente. Por quê? Porque se Deus tinha dado uma palavra de ordem, não tem como a pessoa dar crédito a uma outra voz. Ela conhecia a voz de Deus. E assim, nós também erramos, nós também pecamos, perdemos muitas vezes a comunhão com Deus. Ele nos avisa: não cobiçarás, não matarás, não roubarás. Os mandamentos do Senhor começam com não. E nós muitas vezes deixamos de obedecer o não de Deus para obedecer o sim da serpente. Deus disse para Eva, Deus disse para Eva não comer. A serpente disse: você pode comer. Talvez na mente de Eva, ao dar diálogo para a serpente, a dar crédito para aquilo que ela estava falando, entrou o quê? A dúvida. Será que Deus escondeu alguma coisa de nós? Preste bem atenção. Disse a mulher, mas a serpente, sendo sagaz, né? Mais que todos os animais, né? Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis. Preste bem atenção, a serpente sabia, ela sabia, é assim que Deus disse, não comereis, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher. Olha a inversão que Satanás colocou aí na serpente. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma pergunta assim, Eva? Ela fez ao contrário da pergunta. Deus disse que de todas as árvores poderia comer, menos de uma. Ela fez uma inversão na própria palavra do Senhor. E assim, nos dias em que nós estamos vivendo, muitos falsos profetas, muitas falsas lideranças, diz assim para você: problema não. Esse não que Deus falou não tem importância nenhuma, você pode fazer sim. Você pode continuar bebendo vinho à vontade, desde que você não se embriague com vinho. Porque eu conheço a Bíblia, diz assim os falsos profetas. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz assim na boca de Paulo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Preste bem atenção. A pessoa diz assim: você não se embriagando, tá bom. E eles esquecem que alguns versículos, a Bíblia diz também que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quando o papai está falando aqui, não é de fermento de pão, mas é de pecadinhos miúdos. E pecado é pecado, seja grande ou seja pequeno, ele é pecado. E fogo é fogo, pode ter bastante fogo ou menos fogo, mas ele é fogo. Então aqui, Eva disse assim: não comereis de toda a árvore do jardim, colocando em dúvida
colocando em xeque. E é assim que muitas vezes, na nossa vida, o inimigo usa a serpente para dizer, problema não, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. E uma frasezinha que muitos gostam de usar, ele conhece o meu coração, ele sabe que o meu coração, ele sabe que eu amo ele, ele sabe que eu gosto dele, ele sabe que eu sou fraco mesmo, eu vou fazer porque ele sabe, ele me conhece. Isto aí, sabe o que é? É uma astúcia do engano que o diabo coloca na mente da pessoa. Deus está vendo, Deus me conhece, mas claro que ele conhece. Ele conhece quando a pessoa tem o coração sincero e quando ela também tem o coração perverso. E aqui então, a serpente diz, não comerei de toda a árvore do jardim. Aí a Eva fez o quê? Deu a resposta, deu diálogo. Sabe qual é o problema da humanidade? É dar diálogo para o diabo. O diabo oferece alguma coisa que não é dele, né? Porque ele não criou nada. A única coisa que o diabo criou foi o pecado. A única coisa foi o pecado. Não criou mais nada. Então aqui ele coloca em xeque e a mulher pensou e respondeu. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olha aqui, o Satanás disse que, colocando em xeque, fazendo uma pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva tenta diz, não é assim que Deus disse. E ela respondeu certo. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, sim. Mandou fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha a resposta da serpente. Quando você dá diálogo para a serpente, quando você ignora o não de Deus, quando você faz pouco caso naquilo em que Deus falou, a serpente vem com outras respostinhas, com outras perguntinhas para tentar fazer você duvidar daquilo em que Deus falou. Aí, né? Aí diz assim, diz a Bíblia Sagrada no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus diz que morria e a serpente diz que não morria. Quem é que falou certo? Foi Deus ou foi a serpente? Quem é que advertiu você? Quem é que está nos advertindo nos dias de hoje? Você está dando crédito naquilo que Deus falou ou você está dando crédito naquilo que a serpente tem falado? Você não presta. Você nunca vai chegar em lugar algum. Você nasceu para sofrer. É isto que ela diz para tentar jogar o ser humano contra o seu Criador. E ele disse à mulher, é certo que não morrereis. Vocês não vão morrer. Quando ele diz é certo que não morreis, entra uma dúvida na cabeça da mulher, da Eva. E ela pensa assim, será o que Deus escondeu de nós? Por que será que ele colocou esta única árvore, dizendo que nós não poderia comer, se de todas as outras árvores nós podemos comer? Você parou para pensar, meu irmão, você que está aí do outro lado nos ouvindo, que quando a dúvida entra na nossa mente, nós estamos propensos a pecar contra Deus? Quando nós ignoramos a palavra de ordem de Deus, nós estamos deixando o inimigo nos enganar e colocar nós contra o nosso próprio Criador.
O que eu quero dizer para você nesse dia? Quando esta voz vem e quer te colocar contra aquilo que Deus falou, você não pode dar diálogo. Você tem que repreender, porque essa palavra sutil vem da serpente, vem do diabo. E diz a Bíblia em João 10:10, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. A Bíblia ainda diz em João, no capítulo 8, no versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Deus disse para não comer, e a serpente diz que poderia comer do fruto sem problema nenhum. O grande problema do ser humano, o grande problema dessa sociedade, que a maioria tem a Bíblia Sagrada em casa, seja qual for a religião. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. O nome mais propagado em todo o mundo é o nome do Senhor Jesus. Nenhum outro nome é mais comentado em todo o mundo que o nome de Jesus. Mas a pergunta é esta: as pessoas estão dando crédito naquilo em que ele falou quando ele esteve nessa terra, ou as pessoas estão dando mais crédito naquilo que Satanás está falando? Boa pergunta essa, meu pastor. Boa pergunta essa. E a pergunta eu faço para você: você está dando mais crédito naquilo que a Bíblia fala, ou está dando mais crédito naquilo em que a serpente fala? A nossa mãe Eva sabia do que Deus falou. Tinha convicção que Deus era Deus. Deus coloca no jardim, mas em uma única observação, ela preferiu dar crédito à voz da serpente, menosprezando assim a palavra de ordem do nosso Deus e vindo a cometer o primeiro pecado. O primeiro pecado aqui na terra, porque o primeiro pecado se concedeu no céu por um anjo de luz, Lúcifer, e de luz virou trevas. E a nossa mãe, que era a imagem e semelhança de Deus, perdeu a imagem e semelhança, deixando de habitar no jardim do Éden, aonde não precisavam trabalhar para se sustentar. E ainda tem mais uma observação: pessoas que ouvem a voz de Deus e desobedecem, ela muitas vezes não cai sozinha. Ela muitas vezes faz outras pessoas também pecar. E a consequência do pecado gera a morte. Aqui gerou a morte espiritual da primeira mulher e também a morte espiritual do primeiro homem. Ela comeu e ofereceu para o seu marido. E observando esta palavra, nós vimos em primeiro lugar de que o diálogo dela com a serpente, talvez Adão não estava do seu lado. Por quê? Se ele estivesse do seu lado, pertinho dela, ele poderia fazer uma observação. Então, o que ocorreu? Ela deu crédito e também sem o consentimento do seu esposo, do seu marido. E que nós podemos observar nesta palavra gloriosa, nesta palavra poderosa, que muitos homens na face da terra têm errado, têm saído fora
do caminho que Deus falou por dar ouvido à sua própria mulher. E é forte, mas é de Deus. Esse Deus está falando através da sua palavra, é porque tem gente do outro lado que está assistindo, está ouvindo, ou ainda irá ouvir. Vamos para a Bíblia Sagrada. Deus, no capítulo 12 do Gênesis, ele faz uma promessa para Abrão. Abrão era casado com Saraí. No capítulo 12, ele diz para Abrão sair da terra em que ele morava, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra que ele não conhecia, mas Deus o guiaria. E que ali Deus faria uma grande nação, e que ele abençoaria todas as pessoas que o abençoassem, e amaldiçoaria todas as pessoas que o amaldiçoassem. Mas Abrão não tinha filhos, concebido de Saraí, sua esposa. E no capítulo 15, Deus lhe faz uma promessa, que lhes daria um filho. Mas ele não tinha um filho próprio, ele tinha um servo que andava com ele. E no seu queixume, ele faz uma oração a Deus, diz: Senhor, para quem deixarei a minha herança, a minha descendência? Se eu só tenho aqui comigo o meu mordomo. E Deus lhe faz uma promessa no capítulo 15. E o tempo passa. O grande problema da humanidade é que Deus faz a promessa e a pessoa já quer, no dia subsequente, receber a promessa. E isto não fugiu à prática. O nosso pai na fé, Abrão, o tempo passando, e quando Deus faz a promessa, ele tinha 75 anos de idade, já um homem avançado em idade. O tempo passa e ele começa a ficar preocupado que a promessa não chega. Quem é que Abrão vai ouvir? A voz da sua esposa Saraí. Talvez ela diz assim: pois é, eu já sou velha, passou o meu tempo da fertilidade e eu não vou gerar mais filho. Meu senhor Abrão, ela tratava Abrão com respeito, chamava de senhor. O tempo se foi, meu esposo. Eu não tenho mais a fertilidade que eu tinha antes. O tempo se foi embora. Você também está velho. E eu vou te dar um conselho. Olha o problema de quando vem um conselho das pessoas que estão próximas de nós, chegadas a nós. E ela diz: olha, eu vou te dar um conselho. Tu possui a nossa serva Agar, e ela vai conceber então o filho da promessa. Nós vimos aqui que Abrão também fez igualzinho a Adão. Ele não reprovou a mulher. Ele não disse nada para Saraí. Ele não falou nada, mas ele também tinha ouvido a promessa de Deus. Ele também sabia que Deus tinha lhe feito uma promessa. E por que então ele deu crédito à voz da sua esposa? Veja bem que Deus fala, Deus cumpre, mas o homem, a mulher, se fazem de ouvintes doentio. Abrão poderia dizer para Saraí, sua esposa: olha, minha esposa, não foi assim que Deus disse. Se fosse para que eu viesse a possuir a nossa escrava Agar, Deus teria falado para mim. Mas ele não falou nada.
Ele disse que era de você. Ele não retrucou em nada. Olha o grande problema do ser humano. Em aceitar o erro, aceitar um conselho que não vinha de Deus, e não olhar e dizer assim, olha, eu sei o que Deus falou comigo. Queria nascer e iria nascer de mim, Saraí, de você. Seria o meu herdeiro, o nosso herdeiro, o nosso filho. Por que Deus, depois eu vou adentrar nesse assunto, por que Deus depois provou Adão? Por quê? Porque ele cometeu um erro. Ele não deu crédito àquilo em que Deus falou. O que a Bíblia diz? Ele veio a possuir Agar. E Agar, a escrava, concebeu e deu o filho, mas não era o filho da promessa. Tem pessoas nos dias em que estamos vivendo que está pensando que aquilo que concebeu é a promessa de Deus. Você está duvidando daquilo em que Deus falou para você? Porque muitas vezes está vindo uma prosperidade falsa. Porque às vezes você está recebendo algo agora pensando que é de Deus. Não. O inimigo talvez veio soprar no teu ouvido e diz, olha, Deus te fez uma promessa e até agora não aconteceu. Vamos agora usar da nossa prática. Vamos agora usar da nossa sabedoria. Porque Deus está demorando, quem sabe ele esqueceu de nós. Talvez foi isso que passou na mente de Agar, na mente de Saraí. Eu sou fértil. Eu vou deixar o meu patrão me possuir então. E a alegria vai ser minha, conceber o filho. Mas o filho era Isaque. O filho não era Ismael. O filho era da promessa. O filho era de Saraí e não de Agar. Tem gente pegando bênção que não é bênção. Tem gente pensando que está sendo abençoado porque recebeu algo antecipado. E tudo que vem antecipado, não sendo no tempo de Deus, pode servir até de maldição na tua vida, meu irmão e minha irmã. Quem pega uma benção fora da direção, não é benção. É você dizendo para Deus, você não me deu o que eu queria no tempo em que eu queria, então eu usei da minha própria força e da minha própria sabedoria. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Aí quando tudo passou, o tempo passou, Ismael já estava grande, possui Abrão, a Saraí, e ela concebeu e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Do capítulo 15 passa o tempo, talvez Abrão tinha esquecido do ato em que ele tinha cometido anteriormente, mas papai jamais esquece. Todo pecado tem consequência. Toda desobediência tem consequência. Talvez no primeiro momento você esteja passando por algo que pensa assim, Deus esqueceu de mim. Deus nem vai me lembrar mais. Deus já esqueceu de tudo. Não, Deus não esquece não. Quando chega no capítulo 22, Deus para e fala com Abraão. Abraão, nós temos um acerto de conta, meu querido filho. Você pensa que eu esqueci, é? Você pensa que eu esqueci da promessa que eu fiz para ti? A Bíblia não diz, mas eu creio que Deus faz a pergunta para Abrão. Ele diz assim, meu filho, você se lembra que eu tinha feito uma promessa para ti? Lembro, Senhor. Me diz uma coisa, mas foi com Agar ou foi com Saraí que eu fiz a promessa? E vai dar um nó na cabeça de Abrão. E ele vai lembrar que arrumou uma guerra com Saraí, arrumou
uma guerra com Agar. Agar sai para o deserto, no desespero, foi abandonada pela sua patroa, porque ela também errou, Abrão também errou, e Saraí também errou. Preste bem atenção. Promessa antecipada traz briga, traz divisão e traz contenda. Espere o tempo de Deus, acalma o teu coração, sossega o teu coração, porque aquilo que Deus prometeu, Ele te concederá, mas não no teu tempo, no tempo dele. E no capítulo 22, quando Isaac já era um menino, Deus diz: vem cá, Abraão, nós temos uma conversa agora, eu e tu. Eu não esqueci. Jamais um ato que nós erramos diante de Deus ficará sem a consequência. Eva teve a sua consequência. Diz a Bíblia Sagrada que então, porque desobedecesses e comesses do fruto em que eu disse para não comer, terás dores de parto, e a tua alegria não será para ti, será para o teu marido. E para Adão disse assim: maldita seja a terra por tua causa, e do suor do teu rosto comerás do fruto. Quer dizer, tem pessoas que Deus dá tudo de graça, Deus abençoa, pois elas preferem a ouvir o sim do diabo do que o não de Deus para os proteger. Voltamos ao capítulo 22 de Gênesis. Disse: Abrão, nós temos uma conversa, eu e você. Eu te amo, eu sei que tu me ama, mas nós temos um acerto de conta. Tem algo que está pendente. Que é, Senhor? Eu preciso que você me obedeça agora na íntegra. Porque na primeira vez que eu falei, você obedeceu em 50%. E a minha obediência tem que ser 100%. Eu não aceito obediência 90%, nem 99%. Tem que ser 100%. Tem que ser total. E disse assim: eu preciso que agora tu suba ao monte Moriá junto com teu filho, leva um cutelo, leva a lenha e oferece o teu filho em holocausto. Pense bem. Preste atenção que no capítulo 22 do Gênesis, Abrão não faz pergunta alguma. Ele pega os seus servos para o acompanhar, para levar lenha. Ele convida o seu filho Isaque e diz para os seus servos: vocês fiquem aí no pé do monte. Olha a palavra de ordem e a palavra de fé. Vocês ficam aí até o pé do monte, que eu e Isaque, meu filho, vamos ali oferecer a Deus um holocausto. Vamos ali oferecer um sacrifício a Deus. E nós voltaremos, nós vamos voltar. Vocês fiquem tranquilos, que nós, pai e filho, nós vamos subir, vamos oferecer um holocausto, um sacrifício, e nós vamos voltar. Vocês fiquem aí. E Abrão sobe até o monte Moriá. Pega a lenha, coloca a lenha, amarra seu filho Isaque, coloca em cima da lenha. Preste bem atenção. Quando você não obedece a Deus na integralidade, quando Deus fala algo para você e você não faz do jeito e da forma com que Deus te mandou, Ele vai pedir o teu Isaque. O preço do teu Isaque, ele vai ser muito caro. E Abrão, por certo, vinha na mente dele: eu cometi o primeiro erro, mas o segundo eu não cometo. Talvez
bradava em seu coração: Deus está me cobrando aquilo que eu desobedeci a ele há tempos atrás. E ele agora está me pedindo o que eu tenho de melhor, o meu único filho. E Deus manda dizer para você, meu irmão, e Deus manda dizer para você, minha irmã, que está do outro lado aí, me ouvindo ou me assistindo: Deus não quer qualquer tipo de holocausto. Tem gente oferecendo migalha. Tem gente oferecendo o resto. São pessoas como Caim, oferecendo do fruto da terra. E Deus não quer fruto da terra. Deus quer o teu Isaque. Deus quer o teu sacrifício. Deus quer o que tu tens de melhor. E Deus não quer a tua sobra. Ou você serve a Deus com inteireza de coração, ou você faz como Caim, oferece um fruto da terra e é rejeitado. Abel ofereceu o que tinha de melhor, e Caim ofereceu um sacrifício qualquer. Quando nós não damos para Deus aquilo que Ele merece, quando nós não oferecemos para Deus o nosso Isaque, todos os outros sacrifícios são sacrifícios de tolo. Vou dar para a igreja porque está sobrando. Eu vou devolver para Deus porque este mês eu ganhei mais. Para Deus não importa a quantidade, para Deus importa a qualidade. Se você nesse dia está me ouvindo, ou ainda irá me ouvir, Deus manda dizer para você: Ele não gosta de migalha. Ele não aceita resto. Ele quer o teu Isaque, o teu tudo. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão tinha dito para Isaque oferecer o sacrifício. Aí Isaque olha para o pai e diz para o pai: Pai, a lenha, o cutelo, o fogo está aqui, mas aonde está o cordeiro? Veja a resposta de Abraão. Por que ele não disse para Agar, para Esther, para Sarai antes? Por que ele não disse para sua esposa antes? O nosso Isaque Deus proverá, minha esposa, pode ficar tranquilo. Por que depois ele aprendeu? Por que você não aprende a primeira vez quando Deus fala com você? Tem que esperar vir para o sacrifício, é? E Abraão responde: Meu filho, o cordeiro Deus proverá. Por que Abraão não disse para sua esposa Sarai: O nosso filho Deus proverá? Mesmo na nossa avançada idade, não te preocupa, minha esposa. Não, ele não retrucou. E eu volto a dizer: o erro de muitas mulheres e o erro de muitos homens são aceitar o conselho sem pegar e analisar se o tipo de conselho que você está ouvindo vem de Deus ou vem do ser humano. Nada que vem do ser humano poderá vir de Deus. E o que vem de Deus não vem do ser humano. Preste muita atenção no que Deus está falando com algumas pessoas. O não de Deus pode significar para nós uma provisão para o dia de amanhã. Nossos primeiros pais perderam o paraíso, perderam o jardim do Éden por obedecer o sim da serpente e por não obedecer o não de Deus. Que tipo de palavra você está ouvindo? Que tipo de conselho você está ouvindo? Tem pessoas que estão na luta.
Tem pessoas que estão na prova. Deus está provando para depois mandar o seu Isaac, a sua bênção. Mas elas querem cortar pela metade a sua prova. E querem, a todo pano, elas querem fazer a provisão e antecipar a sua bênção. Antecipar a sua promessa. Aqui, quando a serpente diz para Eva, no versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis, porque Deus sabe. Assim as pessoas têm dito, do mesmo jeito. Parece que eu vejo as pessoas dizendo, Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe a minha necessidade. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o meu coração. Assim. Olha aqui, olha como esse pensamento não vem de Deus. Olha quantas pessoas estão errando. Versículo 5, diz a serpente, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu creio que essa resposta da serpente deu um nó na mente de Eva e colocou em dúvida tudo que Deus tinha falado. E pensou assim, o quê? Deus nos ocultou? Nós podemos também ser igual a ele. Eu creio que a serpente balança ali e diz assim, sim, ele ocultou de vocês. É que o dia que vocês comerem daquela fruta que ele disse que não era para comer, vai abrir os olhos de vocês. E como Deus, como ele, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Ah, é? Ah, é? Aí diz, parece que eu vejo assim, ela dando uma olhadinha pro fruto. Parece que a serpente diz assim, dá uma olhada pro fruto. Dá uma olhada para a árvore. Dá uma olhada para aquela fruta. E os olhos. Muitos pecados vêm do coração, mas muitos pecados vêm dos olhos. E ela olhou para a fruta. E ao olhar para a fruta veio o quê? O desejo. Eu não sei qual é o teu desejo. Eu não sei qual é o desejo que o inimigo colocou diante de ti. Tem gente que tem um desejo de um casamento antecipado, de um namoro antecipado. Há muitos desejos. O desejo de Eva foi de comer do fruto, e eu não sei qual é o fruto que a serpente tem colocado diante de ti, minha irmã e meu irmão. Cuidado. Vigie. Porque nem todos os frutos é permitido você comer. A Bíblia diz, né, que de todos que estavam no jardim podiam comer, menos de um. E as pessoas, muitas vezes, Deus tem dado tudo para elas. Parece que elas não se contentam com o tudo de Deus e elas preferem a miséria de Satanás. Preferem uma fruta que lhe levam não para o conhecimento, mas para a perca da intimidade que elas tinham com Deus. Pessoas que se arrependem hoje, pessoas que cometeram atos que jamais poderiam ter cometido, por ouvir o sim da serpente, deixando de ouvir o não de Deus. Tinham de tudo, mas parece que não se contentavam com tudo. Meu irmão e minha irmã, por amor de Deus, te contente com aquilo que Deus tem te dado, e não queira as migalhas que a serpente Satanás tem te oferecido. O pouco de Deus é muito melhor que o muito da serpente. Ele te oferece tudo e depois ele fica do lado de fora, sorrindo, e te abandona e te deixa tu te lamentando. Sabe por que muitas pessoas estão depressivas? Porque elas não ouviram o não de Deus. Porque elas não deram crédito ao não de Deus. Não toques, não faças, não comas, não olhe.
Eva poderia nem ter olhado para o fruto. Ela poderia ter dito para a serpente: eu não vou comer, porque Deus me disse não. Mas a palavra de ordem que Deus disse teve menos valor que a palavra da serpente. Pense bem como não está o coração de Deus com muitas pessoas nos dias em que estamos vivendo. Pense bem como não ficou o coração de Deus quando ele sente que os seus filhos já não estão mais ali no jardim, no mesmo lugar em que ele costumeiramente vinha todas as tardes conversar com eles. Veja a tristeza de Deus com muitas pessoas que ele sabia o banco que você sentava, ele sabia a mensagem que você ia pregar, ele sabia o desejo que você tinha de estar na casa dele, e ele olha para dentro da casa dele e não te veja mais. Não veja no mesmo lugar. Não veja vocês alegres com desejo de voltar para a casa dele, não. Mas ele veja muitas pessoas afastadas, porque elas não ouviram o seu não. E deram mais crédito àquilo que a serpente falou. Esta palavra de ordem neste dia está falando comigo e com você, meu irmão. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Tem conselhos que vêm da parte de Deus, dizendo para você: meu filho, não cometa isso. Minha filha, não cometa isso. Daqui um pouco vem alguém e diz assim: não, que é nada. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu desejo. Deus conhece a tua vida, que é nada não. Pastor é muito xiita. Pastor é muito duro na queda. Cuidado com essas palavras. Cuidado quando essas pessoas vêm com essas palavrinhas de conforto. Isso aí é lhe induzindo. Não é para que você enxergue. É para que você morra espiritual e perca a tua visão espiritual. Abrão pagou um alto preço. E quando ele ia puxar do cutelo para matar o seu filho Isaque, bradou Deus do céu e disse: Abrão, não faças mal algum ao menino. E diz que ele olha para o lado e tinha então um cordeiro amarrado com as cordas por duas pontas. Viu? Deus proveu na hora certa, porque no segundo momento ele obedeceu, mas no primeiro momento ele não obedeceu. Sabe por que muitas pessoas estão passando tanta luta, tanta prova? É porque quando Deus falou com você e disse: não faças tal, não julgues tal, não penses de tal forma, você colocou no teu coração e disse: eu vou fazer do meu jeito. Faça do teu jeito, não faça do jeito de Deus, e você pagará um preço caro por aquilo que você cometeu. Vamos orar? Pastor, é culto de doutrina? Todos os dias é culto de doutrina. Quer dizer, ensinamento da palavra de Deus. Agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus por você estar aí nos assistindo, nos ouvindo na nossa rádio, nosso programa. E agora nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Agradecer a Deus por essa palavra. Preste bem atenção. Ouça o não de Deus e não o sim de Satanás. Ouça o não de Deus. Espere a promessa com paciência. Espere. Fique no Salmo 40, que aquilo que ele prometeu para você, ele irá te conceder. Mas não pegue antecipadamente, porque senão vai vir Ismael, e Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. Fiquem todos com Deus, nós vamos orar agora. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez eu chego na tua presença, Senhor, e quero te agradecer por essa grande oportunidade. Pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e graça, Paizinho amado e querido. Obrigado pela tua palavra de alerta, Senhor. Deus, que nós venhamos a obedecer o teu não, para não obedecer o sim da serpente. Paizinho querido, o Senhor diz que não vá, que não faça, é para o nosso bem.
Orienta a nossa vida, orienta teus filhos, dá graça da vitória, Pai. Eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua graça e a tua proteção. Se alguém do outro lado está passando por provação, se alguém do outro lado está esperando, Senhor, uma promessa que ainda não veio, que ela venha esperar com paciência. Se essa pessoa está enferma ou enfermo, que o Senhor possa curar. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, teu filho amado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.